Cumprimento os irmãos do meu canal, com a paz do Senhor Jesus. Eu vou deixar o livro de Atos 2. A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele língua repartida como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiro romano, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E os outros, zombando, diziam: estão cheios de monstros. Olha a seriedade, né, das coisas de Deus, né? O Espírito Santo de Deus tinha descido. Houve um derramamento do Espírito Santo de Deus, mas as pessoas que não tinham conhecimento, as pessoas que não entendiam, zombavam, dizendo: estão cheios de monstro. Ninguém está cheio de monstro, não. Porque Jesus, ele morreu, ele era carne e ele subiu aos céus e deixou o Espírito Santo de Deus consolador para consolar eu e a você. O Espírito Santo de Deus, ele serve para nos consolar. Aleluia. Mas habitavam varões religiosos, né, em todas as nações, debaixo do céu. Muito se diz, né, é que tem Jesus, que tem Deus, mas são religiosos, seguem uma religião, porque aquele que tem Jesus, aquele a qual desceu no batismo das águas, aquele a qual foi purificado de todo o pecado, aquele a qual Deus, aleluia, desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus, aquele que fala em línguas, louvado seja o nome de Deus, aquele que profetiza, aquele que tem o dom de curar. Muitas das vezes nós somos chamados de loucos, nós somos chamados de perturbados, nós somos chamados que estamos gritando, que estamos incomodando, mas nós estamos incomodando ao inferno, nós estamos incomodando, aleluia, é o inferno, aleluia, porque é o Espírito Santo de Deus que usa a mim e que usa a você. E o qual diz aqui, ó, no Atos 2, 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minha palavra. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos mancebos terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia. E profetizarão.
E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, olha só a palavra do Senhor que está dizendo. É o discurso de Pedro, que ele estava, aleluia, lá e pôde ver, aleluia, zombando do Espírito Santo de Deus. Toma cuidado, que blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão, hein? A Bíblia fala, blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Você pode, aleluia, zombar, a pessoa fala errado, aquele lá não foi escolhido para pastor, aquele lá não foi escolhido. Cuidado com a sua língua, porque se ele tiver vestido do Espírito, se ele estiver sendo usado pelo Espírito naquele momento, porque sendo um servo de Deus, não é demônio que vai usar, não. Não tem essa história não que demônio também fala em língua, demônio também sabe a Bíblia, mas nós sabemos discernir o que vem de Deus e o que vem das trevas. Se você não sabe discernir, você pede para Deus o dom de discernimento acerca da diversidade dos dons espirituais. A partir do momento que você recebeu o Espírito Santo de Deus, tem os dons que você vai receber juntamente, para que você saiba lidar com as coisas espirituais, que você não seja carnais, seja espiritual. Ora, há a diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de cooperação, mas é o mesmo. Deus coopera tudo em todo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um conforme é útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E o outro, pelo Espírito, a palavra da ciência. E o outro, pelo Espírito, a fé. E o outro, pelo Espírito, o dom de curar. O outro, pelo Espírito, o dom de operar maravilha. O dom da profecia. A variedade de língua, o dom de interpretação, louvado seja o nome do Senhor. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como que você vai receber o Espírito Santo de Deus se você não crê? Como que você vai ser batizado se você não acredita? Qual diz aqui, ó, porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque causa disto há entre vós muito fraco e doente, muito que dorme. Dorme na apostasia. Dorme de ficar um julgando o outro. Que lá não é Deus não, que lá foi o diabo. Para com isso, cuidado. Não julgueis para que não sejais julgado. Você tem que julgar a profecia, não julgar o profeta. Você já viu quem que é 100% santo na terra? Quem que é 100% santo? No livro de João diz, aquele que disser que não peca é um mentiroso. Então você não olha para um profeta, não olha para um servo como se fosse Jesus, não. Cada um tem sua falha, cada um tem o seu espinho na carne. Apóstolo Paulo não tinha o espinho na carne dele por causa do dom excelente de revelações. Então você vigia com as suas atitudes, vigia com o seu julgamento. Porque Deus, Ele sabe, porque Ele escolheu aquele ou aquela para profetizar. Se você não está profetizando, primeiramente, se você não aceitou Jesus. Segundo, se você não desceu nas águas. Terceiro, se você não recebeu os dons espirituais, você não julga aquele que recebeu. Você deixa o camarada em paz, não zomba do camarada, não zomba do profeta, não maltrateis os meus profetas e não toquei nos meus ungidos. É muito cuidado, hein? Você maltratar profeta, vai vir, aleluia, o peso de você maltratar. Se você desrespeitar um pastor, mas ele tá fazendo isso errado. É ele com Deus, ele vai dar conta com Deus. Você não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso. Ele vai prestar conta de tudo que ele está fazendo aqui. Quer seja bom, quer seja ruim, eu vou prestar conta dos meus feitos. Você vai prestar. Então você olha para você primeiramente. Você olha para você, olha para dentro de você e fala, nossa, meu Deus, eu queria tanto que o Senhor me batizasse com o Espírito Santo. Eu queria tanto falar em língua. É isso que você tem que pensar. Você não tem que ficar em guerra. Porque muitos, aleluia, ficam adorando o ídolo.
Se você está adorando o ídolo, se você está prostrando para uma imagem, como que o Espírito Santo vai tomar conta do seu ser? Se você está adorando o ídolo, você tem que adorar a Jesus. Você tem que arrepender dos seus maus caminhos. Aleluia, aceitar Jesus como o único Salvador. É Ele. Aleluia. Que vai, aleluia, operar um milagre e a maravilha na minha e na sua vida. Igual diz aqui, a soberania de Deus, a vaidade dos ídolos. Glória a Deus, aleluia. No livro de Isaías 44:3, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre teus descendentes. Quando Deus falava, né? Aleluia, não tema, Jacó, servo meu. Deus escolheu a mim e você. Nós não temos que temer. Eu sou o Senhor, aquele que te chama pelo nome. Eu te chamo pelo nome, não temas. Eu sou do Senhor e por sobrenome tomará o nome de Israel. O Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último e fora de mim não há Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos, Rei de Israel. Eu sou o primeiro e eu sou o último e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isto e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Esse que anuncia as coisas futuras, isso que ainda hão de vir. Todos os artifícios de imagem de escultura são vaidade. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum empréstimo. E suas mesmas testemunhas nada veem e nada entende, para que ele seja confundido. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum empréstimo, eis que todos os seus seguidores ficaram confundidos, pois os mesmos artifícios são de entre os homens. Então, irmão, você não fica confundido, não. Você não fica confundido, não. Você adora só Jesus. Você vai buscar o revestimento do Espírito Santo de Deus. Que no final dos tempos, né, haverá doutrina de demônio. Haverá tanta coisa que pode te confundir. Mas eu não estou aqui nessa tarde para te confundir, não. Eu estou aqui para te dizer a descida do Espírito Santo. No Atos 2, através de mim, através de você será realizado prodígios e milagres, maravilhas sim. E farei aparecer prodígio em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você venha invocar o nome do Senhor para que você seja salvo. Você venha buscar, aleluia, Jesus. Não ficar adorando pregador, não ficar adorando cantor, não ficar adorando dinheiro, não ficar adorando o mundo. Você tem que adorar a Jesus de Nazaré. Você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Como que eu vou fazer isso? Primeiramente, você tem que aceitar Jesus. Você tem que passar nas águas. Eu fiquei sendo católica 38 anos, falava que eu não ia entrar em piscina nenhuma. E eu entrei na piscina e eu fui batizada e Jesus perdoou todos os meus pecados. E eu aqui estou para profetizar para vocês. E eu aqui estou com todos os dons do Espírito. Glória a Deus por isso. Só não tenho o dom de interpretar línguas. Não falo isso para me ensoberbecer. Eu falo isso porque Jesus quis assim. Ele derramou o Espírito Santo sobre mim. Como eu amo as coisas do Espírito, Deus me deu os dons porque Ele sabia que eu ia usar. Que não adianta nada Ele dar o dom para você de profecia e você não ter coragem de entregar uma profecia. Não adianta nada. Adianta você ter os 9 dons e deitar na cama e dormir e não tiver coragem nem de ir no hospital orar para curar os outros. Então, você fica caladinho. Se você não é capaz de fazer isso, se você não tem o seu chamado, vai varrer a igreja. Se contenta em varrer uma igreja, se contenta do teu nome, está escrito no livro da vida. Porque aquele que é dado, irmãos, é mais cobrado. Quanto mais é dado, é mais cobrado. Nossa, mas eu queria tanto, sabe? Profetizar os 4 cantos da terra. Ah, cuidado com o que você está pedindo. Cuidado com o que você está pedindo. É lindo, é bonito. Deus usa a gente para revelar o culto escondido, mas há um preço. Aleluia. Há um preço, há uma renúncia. Ah, decanta la manai. Há uma coragem para você
revelar o culto dos outros. Então você peça simplesmente para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Não queira abraçar o que é demais para você. Porque a igreja é um corpo. Eu finalizo com essa palavra. A igreja é um corpo. Se Deus já te deu o dom de mestre, o dom da ciência, o dom da sabedoria, primeiramente que você deva pedir para Deus o dom de discernir os espíritos e o dom da sabedoria. Você tendo esses dois dons já é o suficiente para você ser feliz. Porque muitos dos profetas, né, estão sendo perseguidos, estão sendo zombados, estão sendo escarnecidos. Então, aleluia, você tem que ser forte, valente e corajoso, até mesmo para entrar numa igreja e profetizar o culto escondido, porque mexe com a estrutura do ser humano. Quando você vem falar do pecado, quando você vem falar da coisa ruim que é para ele consertar, porque o verdadeiro profeta, ele não entrega só mel, ele entrega fel. Eu deixo essa palavra para você nesta tarde. Seja o que for que você faça na igreja, faça com amor, faça com temor e com obediência. Não queira pedir aquilo que tu não vai suportar, porque não é fácil. Quanto mais é dado, mais é cobrado. E se você pedir, Deus vai dar e você vai ter que usar os talentos. Qual é o talento seu que está parado? Você não usa nem o que Deus te deu, para que você quer outro talento? Ah, não, mas eu acho bonito, você vai usar os seus talentos? Use primeiro os 3 talentos, os 2 que Deus te deu ou um só. Depois ele te dará mais. Fica com essa palavra final. Porque Deus, ele dá de acordo com o que é útil. Se não está sendo útil, você não está usando, você quer para quê? Para falar que você profetiza, para falar também que você é o profeta, você nunca vai ganhar. Porque o segredo é você descer na casa do oleiro. Desça na casa do oleiro, decanta na manai, que você terá um encontro com Jesus. E ele vai te encher do que é necessário. Fica com essa palavra profética.